Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Patrícia, mais uma vez. Vamos dar continuidade à disciplina de metodologia do trabalho científico, a disciplina mais legal de todas, onde nós vamos desenvolver o TCC. Lembrando que o TCC será composto por introdução, né? Quais são os capítulos que estarão presentes no TCC de vocês, que vocês vão entregar em forma de artigo científico, né? Artigo científico. Então é o seguinte, os capítulos serão introdução, método, resultados, discussão, conclusões e referências, certo? Conforme nós já havíamos combinado, nós vamos começar pelo capítulo Resultados. E o capítulo Resultados será dividido em 1 e 2. Então, hoje, nós vamos trabalhar com a construção da primeira parte do capítulo Resultados. E aí, gente, eu gostaria só de localizá-los que, sendo o TCC uma revisão de literatura, uma recomendação bem presente na literatura é que a construção de uma revisão ou de um artigo comece pelo capítulo Resultados. É por isso que nós estamos indo direto para esse artigo, para esse pedaço do TCC, tá bom? Então, eu preparei para vocês um documento em Word para guiá-los, né, na construção da primeira parte do capítulo Resultados. Então, vocês vão me entregar, né, aqui, esse aqui é só o cabeçalho, tá bom? Toda essa parte aqui é só cabeçalho. Aqui vocês vão colocar os nomes de vocês, números de chamada, né? Eu vou mandar esse template aqui para vocês, então vocês podem usar. A turma, né? A turma é sempre a mesma, nem, né? Depois vocês colocam certinho do terceiro módulo, né? Curso técnico de enfermagem, tá. Isso aqui é só cabeçalho, certo? Aqui vocês coloquem, por favor, o nome da orientadora ou orientador, tá certo? Coloque o nome da pessoa aqui para eu saber quem é. E aí a data de entrega. O que eu gostaria que vocês fizessem? A primeira coisa é incluir o título do TCC, tá bom? Incluir o título que vocês escolheram aí de acordo com a temática, tá bom? Lembrando que o título, ele pode ser modificado ao longo do tempo, então não precisa, assim, ter muita ansiedade em relação a isso. Peçam ajuda para o orientador, a orientadora, na escolha do título, tá bom? Lembrando que esse título não é imutável, acontece da gente às vezes mudar ao longo do tempo até a versão final. Vamos lá observar. A tarefa, gente, na verdade é bem simplesinha, tá? É a primeira parte do TCC que a gente está construindo. Uma tarefa bem simplesinha, que é colocar aqui nesse quadro, né? Tem que colocar o título do quadro, a gente esquece, né? Título do quadro. Tem que colocar também, tá certo? Vou deixar aqui assim, depois vocês colocam o título do quadro, tá? Primeira coisa que tem aqui nesse quadro é a numeração, né? Então, lembra que eu falei que vocês têm que incluir, no mínimo, 3 trabalhos científicos. A revisão, ela se propõe a ser uma revisão integrativa da literatura. O que é uma revisão integrativa? É uma revisão que integra, né, Brasil? Integra o quê? Trabalhos qualitativos, quantitativos, revisões de literatura, você pode incluir livro, você pode incluir manual do Ministério, da Organização Mundial de Saúde, você pode usar, desde que sejam trabalhos científicos, tá certo?
Isso quem vai ajudar vocês é o orientador a fazer essa escolha a partir já daqueles 10 trabalhos que a gente separou na aula da semana passada. Tudo bem? Então tá. Vamos continuar aqui. Vocês vão escolher o primeiro trabalho, colocar o título dele aqui, a fonte, né? A fonte de onde você tirou aquele trabalho, o ano de publicação e a autoria. Eu peguei um trabalho aqui no Cielo e vou usar como exemplo para vocês, tá? Vamos supor que o trabalho de vocês tem o tema, né, depressão. Talvez o tema do trabalho, o TCC de vocês tem uma temática de depressão, né? E aí, você e seu orientador, vocês decidiram fazer um tema que fala de depressão em pacientes renais, né? E aí vocês encontraram esse artigo aqui, encontraram mais alguns outros trabalhos na internet que vocês consideram que sejam relevantes para incluir. Então, depressão entre pacientes renais crônicos, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui, né, de um tema, tá? Isso aqui pode não ser o título definitivo ainda, até porque esse título ainda não está mostrando a relevância do técnico de enfermagem, né, trabalhar com esse tema. Então, acho que desde o título você já tem que ir mostrando a relevância do técnico de enfermagem trabalhar com a temática. Mas a gente pode deixar aqui um título provisório. O título do quadro seria qual? Então, você pode dizer quadro 1, se esse for o primeiro que aparece no trabalho, e aí você vai dar um título para esse quadro, né? O que vai ter nesse quadro? Nesse quadro vai ter trabalhos, vamos colocar científicos, incluídos nesta, né, revisão de literatura, vírgula, segundo o quê? Segundo, a fonte, ano de publicação e autoria. Publicação e autoria. Tá certo? Então, seria um possível título para esse quadro. Tá bom, gente? Seria um possível título para esse quadro aqui. E aí, o quadro, ele vai conter, então, né, o primeiro trabalho, o segundo e o terceiro. Eu vou preencher como se fosse esse trabalho aqui, tá? Que eu achei na internet, como se o primeiro fosse esse. Então, ó, vocês podem vir aqui, ó, e copiar o título do artigo, né? Depressão. Ctrl C. E aí vocês vêm aqui no Word, ó. Se você der um Ctrl V direto, ele vai copiar com uma formatação qualquer, tá? Se você vir aqui, ó, tá vendo nessa ferramenta colar e escolher esse aqui, ó, manter somente texto, não funcionou, que eu queria mostrar para vocês, porque normalmente essa ferramenta mostra sem a formatação, tá? Mas ele está considerando a formatação que eu tinha deixado antes, que na verdade não é a que eu quero, mas tudo bem. Então, ó, título do artigo, no local do título. Aí, em seguida, vem o quê? O que ele está pedindo aqui? Está pedindo para a gente a fonte. Os alunos fazem muita confusão em relação à fonte. A fonte se refere ao nome do periódico, tá? Então, qual é o nome do periódico? Periódico é a revista, né? Por exemplo, onde foi publicado o trabalho. Nesse caso, né, em qualquer caso, quando se chama periódico, quer dizer que ele é publicado periodicamente, tá certo? Então, ó, Revista Brasileira de Enfermagem. Então, ó, eu não consigo copiar o que está aqui, eu vou pegar e vou digitar. Então, aqui seria a revista
Brasileira de Enfermagem. Esse é o preenchimento correto dessa parte, tá bom, gente? Muito aluno faz confusão com isso aqui, então não façam mais confusão, tá bom? Aqui também não precisa ser negrito daqui para baixo. Deixa eu tirar esse negrito que tá aqui. Certo. Aí vem ano de publicação. Em que ano esse artigo foi publicado? Você vai encontrar onde? Lembra que a gente estudou em ETEC 1? Em algum canto aqui você vai encontrar já logo na primeira página. Então, ó, no rodapé, normalmente aqui, ó, 2020, tá bom? Então, um artigo publicado no ano de 2020. Quem são os autores desse artigo? Vamos lá olhar, são todas essas pessoas aqui. Uma dica é copia todo mundo, depois você só apaga as informações que não interessam. Então, venho aqui, colar somente o texto, aí ele me traz um monte de coisa que não me interessa. Você pode adaptar aqui, ó. Depois que vocês terminam, eu acabo apagando isso aqui, porque é só uma descrição para vocês se encontrarem, se localizarem, e aí, ó, diminui o tamanho de tudo para 10, né? E aí a gente apaga, ó, tipo o ORCID de cada colaborador, a gente não precisa, a gente precisa só do nome, tá? Só o nome de cada colaborador. E aí, de preferência, você coloca todo mundo virado para o cantinho de cá, tá? Se quiser, pode colocar um marcadorzinho, mas o marcador fica feio nessa situação, então tira, não precisa pôr marcador nenhum. E pronto, um em cada linha, tá certo? Acho que até dá para aumentar um pouco aqui, ó, fica mais bonitinho, e aí dá para ver melhor o nome de todos os autores. E aí é isso, vocês vão preencher esse quadro, tá bom? Com os 3 trabalhos que vocês decidiram junto com o orientador incluir na revisão de literatura de vocês, tá certo? Com certeza, a maioria dos orientadores pedem mais do que 3 trabalhos, e aí fica por conta de vocês e os orientadores aí resolverem o que vão fazer. Perceberam, gente, essa tarefa dessa semana? É uma tarefa bem simples, tá? Mas ela já é para a gente ir pensando aí, né, quais são os trabalhos que nós vamos incluir no nosso TCC, tá bom? E aí eu já quero saber que trabalhos são esses. Outra coisa, ao longo desse processo é importante que vocês já vão lendo os artigos, tá bom? Todos os componentes do grupo devem ler todos os artigos, não se esqueçam disso. Tá bom, Brasil? Gente, foi um prazer fazer essa pequena aula explicativa para vocês desse capítulo, né, do TCC. Espero que tenha sido proveitoso e qualquer dúvida estou à disposição. Abraço para vocês, bem carinhoso. Até a semana que vem.